Mas coloca aqui. Mas tudo da honra e glória do Senhor. Amém? Vamos se pôr de pé, por gentileza. Salve os irmãos acabados do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar orando por esses pedidos dessa taça. Amém? Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nessa hora, Senhor, eu venho te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar, Senhor, Deus Todo-Poderoso, esse recinto, Senhor, para atribuir a devida honra e a devida glória ao Senhor. Pai, nesse exato momento, Senhor, apresentamos a cada um desses pedidos que estão aqui, que o Senhor possa curar, salvar e libertar, enfim, seja qual for a situação que envolva, Senhor, entre com providência sempre a soberana vontade. Pai, também preservar, Senhor, a vida dos irmãos que se envolveram. Visita nosso irmão Valtério, nosso irmão Valdenice, Senhor, nosso irmão Seria. Que o Senhor possa trabalhar na vida dos teus, instituindo a saúde. Também apresento este culto, que seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Saúde a igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos do Glória já chegaram. Aleluia. Eu costumo dizer que o salmista Davi diz assim, no salmista Davi 122: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aleluia. Irmão, quando o salmista Davi fala assim, você tem esse motivo, irmão, de glorificar o nome de Jesus. Se disse que você respire, igual o mundo hoje desceu a sepultura, não está vendo mais nada, né? Está lá na escuridão, né? Ele não vai sentir mais ar, não vai sair sua voz, mas você está aqui sentado, se disse que respira, então glorifica o nome de Jesus. Estamos aqui é uma vitória, né? Sabemos que cada manhã é uma vitória para nós. Vamos louvar o 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe de longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler aqui Lucas 12, 35 até o 48. Lucas 12, 35 até o 48. Aleluia. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sejam vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier a Babilônia, possam vós sair. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, acham vigiando. De verdade, o mesmo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Se vier a segunda vigília, se vier a terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora aquele ladrão vigiaria, e não deixaria animar sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginasse. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essa parábola a nós, ou também a todos. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas aquele servo disser em seu coração: Meu Senhor, tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se. E o servo que souber a vontade do seu Senhor, e não se apontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Glórias a Deus. Vamos repetir o 37, no 3. 1, 2, 3. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos enche, Senhor, a tua presença, sempre te buscando, Senhor. O melhor caminho para ser iguais a ti, Pai. Ó Senhor, Aleluia!
paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Amém! Aleluia! A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Ele veio a essa terra, a esse mundo, morreu em morte de cruz, para nos salvar, para nos purificar. O seu sangue foi derramado por cada um de nós, e por isso nós estamos aqui, temos a liberdade de louvá-lo, de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então louve, engrandeça o nome do Senhor. Eu quero agradecer aqui aos amados irmãos que nos ajudam no departamento de missão, com a missão de Ziel. Nós temos 2 missionários que estão na Índia, um na Índia, tem outros que a gente está ajudando em Cuba, no país de Cuba. Então eu peço que os irmãos continuem orando, continuem contribuindo, nos abençoando. Na Bahia também, na cidade de Tapiramutá, foi aberta uma nova igreja e o nome do Senhor lá está sendo glorificado. Deus tem abençoado, a igreja está cheia. Só que falta o seguinte, irmãos, lá nessa igreja falta cadeiras, que eles não têm muitas condições lá na Bahia de ter cadeiras para todos sentarem. Então eu peço a ajuda dos irmãos que continuem nos ajudando nessa obra, porque assim você está fazendo missão para a obra do Senhor. Você não pode ir, mas você pode contribuir. Você não pode contribuir, mas você pode orar, interceder por eles. Amém? Então peço a ajuda dos irmãos. Eu vou colocar lá no quadro de aviso lá os comentários lá, os relatórios. Os irmãos dão uma olhada lá, irmãos, para ver o que está acontecendo na obra missionária aí, a ajuda dos irmãos, para onde as ofertas dos irmãos estão indo. Então isso é muito importante os irmãos saber. Dá uma olhada no quadro de aviso e vocês vão ver lá o que o Senhor está fazendo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Vou fazer as apresentações. À medida que eu for fazendo as apresentações, você sabe um sinalzinho com a sua mão, dá para que a igreja possa conhecer. Amém? Onde está a Micaele? Onde está o Vitor? Vitor da congregação cristã. Glória a Deus! Graças a Deus. O irmão esteve aqui também, né? Hoje está retornando. Graças a Deus. Ali também, vendo a Edna, né? E a Edna também, graças a Deus, todo mundo, deixa eu ver. Graças a Deus. Também estaria a Maria. Maria que é cunhada, né? Conhecida agora. Recém-chegada do norte, tá? Pernambuco, Nordeste. Isso. Recém-chegada do Nordeste, graças a Deus está aí, ó. Chegou, tipo, hoje mesmo? Foi ontem de noite? Graças a Deus, está aí, ó, já está vindo aqui. Graças a Deus. Prazer enorme tê-la aqui na casa do Senhor. Amém? Graças a Deus. Aqui a minha retaguarda está o Jurandir, o evangelista Jurandir, né? Ele é da Assembleia de Deus, é isso? Parque São Rafael. Parque São Rafael, graças a Deus. Ele vai ser o ministrante da noite também, graças a Deus, tá? Trazer uma porção da palavra do Senhor aos nossos corações aí, amém? É a primeira vez aqui? Primeira vez? É a primeira vez. Eu esqueci. Graças a Deus. Como que a igreja irá recepcioná-los? Graças a Deus. Agora vamos se pôr de pé. Gesto cordial. Está gravado aqui, né? Vamos estar assim recepcionando. Como é a primeira vez que o evangelista Júlio
infantil, vamos estar, na verdade, gravando aqui o selo de autenticação aí da cordialidade, como fazem os santos, amém? Glória a Deus! Aquele lá, hein? Aquele lá, hein? No 3, hein? 1, 2 e 3. Irmãos e irmãs queridos, seja bem-vindo à Catedral do Sorriso. Saia todos do seu lugar e vamos nos confraternizar, amém? Alegria está no coração, quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aqueles que já conhecem Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do
né? 27 anos de casados. E a igreja de Israel com imenso prazer para fazer nossos amados irmãos, né? Portanto, mais um ano na presença do Senhor. Os irmãos temos suas mãos abençoadas para abençoar os nossos amados irmãos, né? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está teus filhos completando mais um ano na tua presença. Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um deles. Que o Senhor venha abençoar a vida espiritual, a vida material. Que o Senhor venha abençoar a união desse casal. Que eles venham crescer juntos cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor venha cada dia mais prosperar, Senhor, a vida deles. Que os seus projetos, os seus sonhos, o Senhor venha realizar. O Senhor também possa abençoar a vida do Mateus, Pai. Que ele venha crescer debaixo da sua graça, do seu conhecimento. Que ele venha ser um bom filho, Senhor, para os seus pais. Que ele nunca venha sair da tua presença. Que o Senhor venha prosperar, Senhor, a vida espiritual de cada um deles, os seus sonhos, os seus desejos. É que nós pedimos, Senhor, já te agradecemos pela bênção e pela vitória, em nome de Jesus. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos no céu, que Deus resplandeça em vós a sua luz e toda a sua vida, bem feliz possa estar com Jesus. Deixe guardiar, deixe guiar e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Deus, feche seus olhos, curva suas cabeças. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite bendita, Senhor, nesse lugar santo, nós te louvamos e te agradecemos agora pela vida dos teus filhos ou filhas, ó Pai, que vão ofertar, Senhor, e dizimar a tua obra. Deus, eu quero declarar nessa noite, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida dos teus filhos. E eu declaro nessa noite, meu Pai, que as portas, ó Senhor, de trabalho, Senhor, estejam abertas. Senhor, vai abençoando o trabalho de cada um, vai abençoando aquele que no dia de amanhã, Senhor, irá sair, meu Deus, à procura. Deus, declara nessa noite, ó Deus, que a porta esteja aberta, uma porta de bênção, Senhor, recalcada, transbordante, Senhor, sob medida sobre a vida da tua igreja nessa noite. Todos dizem amém. Dos bens que eu tinha, deixando tudo e pelo mundo, foi sem direção. Nem mesmo um abraço me você deu, me magoou, ferindo o meu pobre coração. Meu filho, não me aborreço com mais nada, e na calçada me assentei pra lhe esperar um dia que
Volta correndo, meu irmão, ainda é tempo. O Pai te espera com carinho e com amor. Não se incomode com os comentários que houverem. Se teu irmão não entender o que Deus vai dizer, pois o anel e roupas limpas te esperam, e uma festa lá no céu os anjos vão fazer. Não vale a pena ficar no mundo, deixando o lugar vazio, há de esperar. Volta correndo, o Pai te espera. Vai ter festa quando você voltar. Vai ter festa quando você voltar. Aleluia. Amém? Está aqui o evangelista Jurandir, tá? Diga assim: bendito. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me sinto feliz de estar aqui pela primeira vez. De ver uma igreja calorosa que recebe muito bem os seus visitantes e me dá vontade de voltar, irmãos. Glória a Deus. Agradeço primeiramente a Deus, segundo a pessoa do pastor e o presbítero Márcio, que foi o canal para que eu estivesse aqui nesta noite. Quando nós trabalhamos junto ali na empresa, glória em nome de Jesus, e sempre a gente na hora do almoço senta para conversar do amor de Deus. Mas houve uma controvérsia que o chefe dele colocou ele para almoçar ao meio-dia e 20. Eu saio às 11. Aí não está dando mais para a gente conversar nem ler a Bíblia. Mas sempre nos reunimos e sempre estamos meditando na palavra de Deus, que é a melhor coisa que existe, não é, irmãos? Falar do amor de Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Glória em nome de Jesus. Hoje se trata de um culto de missões. Glória a Deus. Sabemos que missões é um trabalho árduo, é um trabalho que não tem retorno, só é investimento. Retorno é do céu, não tem retorno, é o trabalho de missões. E missões é só agradecer aquilo que aconteceu ou que está para se realizar. Isso é missões. As grandes coisas que Deus Ele fez, está fazendo e continuará a fazer na obra missionária. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E entre as obras de missões, meus irmãos, sabemos que nós às vezes, eu acho que somos um pouco negligentes referente a missões. A Bíblia, ela nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 5, se a nossa justiça ela não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma entrariam no reino dos céus. Se ela não exceder. Agora faça uma reflexão. Mas o que faziam os fariseus? Eles oravam 3 vezes por dia. Será que eu faço isso? Será que você faz isso? Não responde. Oravam 3 vezes por dia. Davam os dízimos de tudo quanto possuía. Será que você faz isso? A nossa justiça tem que exceder dos fariseus. E chega um missionário lá no Jardim Itapeva. E só, irmãos, o Senegal, 3% da nação, uma parte é evangélica, outra parte é espírita e outras coisas mais. 3%. O restante é tudo muçulmano. Na hora da oração, no meio-dia, lá na mesquita, quando o sino começa a badalar, todos fecham os seus comércios, pegam o seu tapete e correm para a mesquita. Muitas vezes não dá tempo de chegar na mesquita, eles fazem o tapete no meio da rua e fazem as suas orações. Aqui, no culto de oração, quem vem correndo? Não responde não.
no ciclo de oração e interceder por esse bairro, para que Deus salve a alma aqui que é carente. Quem faz isso? Não me responde não, irmão. Se a nossa justiça ela não exceder a justiça dos fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Glória ao nome de Jesus. Pessoal, o dom que eu queria era cantar. Eu não sei cantar, irmão. Eu vi Márcio, nossa, eu tenho vergonha de cantar perto de Márcio. Eu só cantando pegar a minha máquina. E aí, quando chega alguém, eu paro. Se os tocadores for me acompanhar, não vai depois. Eu vou perseguir os tocadores, porque eu não sei cantar. Eu queria saber cantar, irmãos. Deus dá a cada um, irmão, um dom diferente. Fiz jogral na igreja do Itapeba, jogral, fiz as peças. Não, mas eu não queria esse dom, eu queria o dom de cantar. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar, irmãos. Cada um nós temos um dom. Então põe aqui na obra de Deus. Ajuda o teu pastor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Porque a obra é árdua. Uns meses atrás, meus irmãos, até eu vi por irmão Márcio um jornalzinho sobre a moeda única e o governo único. Vocês o Marcos colocam na igreja. Governo único e uma moeda única. Pedro, 16 anos, sai em 2009, eles estão pedindo um governo mundial, um governo único e uma moeda única. Talvez a igreja não sabe o que é isso. Isso é um ministério, sabe o que eu estou falando? E vai em 2009, num fórum da América Latina do G8, Grupo dos 8, ele vai também assina a nova ordem mundial. Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus está às portas. Às vezes eu fico pensando comigo, ele pode vir meia-noite, mas pode vir 10 horas do dia. Já pensou chegar na sua casa na hora do almoço, senhora? Ah, irmão, não estava esperando o irmão para ter feito uma coisa melhor. Então se prepare. Glória ao nome de... Abra suas Bíblias. Vamos ganhar tempo. Livro do profeta Isaías, tudo de missões. Eu vou falar da maior missão de todos os tempos. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Glória a Deus! Glória ao nome de Jesus. A maior missão de todos os tempos. Nesses últimos dias, muitos serão provados para saber se é crente ou não. Daniel, de quem é surdo, surge-se ainda. Quem é limpo, seja limpo ainda. Porque muitos serão provados. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque a salvação, ela é condicional. Ah, irmã, é gratuita. Eu sei, é gratuita. Mas tem um preço. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É condicional, irmão. Você tem que ir até o final. Bendito seja o nome de Jesus. Do versículo 3 ao versículo 5. Ou melhor, do primeiro, vou ler. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que eu desejasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e um como ninguém os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia! E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre
A janela 10x40, eu creio que muitos não sabem ou conhecem. Na Coreia do Norte, quando uma família tem filho na faculdade e que o pai, alguém da família, ou até ele mesmo, que está fazendo, tem uma Bíblia em casa, você sabe o que acontece? A polícia vai lá, aquela pessoa perde a bolsa da faculdade, toda a família, e vai para um campo de concentração trabalhar dia e noite. Eles pegam um pedacinho de papel com um versículo, esconde e fica lendo, põe no bolso, um versículo. Escondido. Já a América Sul é diferente, mas a América do Norte é um versículo. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus nas suas mãos. Quantos minutos por dia você se dedica a ler a palavra de Deus? Muitos morrem nos campos de concentração lá, irmão, na América do Norte. Muitos morrem. Glória ao nome de Jesus. Não falta alguma coisa em mim. Eu acho que eu não estou lendo muito a Bíblia. A nossa fé, a minha e a sua fé, vem o crescimento através da leitura da palavra. Ao ouvir a palavra de Deus, vem por intermédio dela. Não é através da oração. Quinta-feira eu estava pregando no Jardim Itapé e disse, irmãos, louvor não salva. Ah, mas não é importante. É importante na igreja. É importante. Deus habita no meio dos louvores. Mas salvar não, esse papel é da palavra. O louvor pode até salvar, mas não salva. Quem salva é a palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E vimos nessa passagem bíblica, enunciado dos profetas. A primeira mensagem foi lá no Gênesis. Deus só usa quem tem alguma coisa, irmãos. Eva, ela tinha dores. Deus multiplicaria a dor porque ela tinha dor. Agora não era dor excessiva, como é hoje. Mas ela tinha dores. O azeite da viúva, Deus só multiplicou porque ela tinha. A farinha na panela da viúva, também Deus só multiplicou porque ela tinha a farinha na botija e azeite. Você tem alguma coisa para Deus. E Deus vai multiplicar aquilo que você tem em nome do Senhor Jesus. E na hora que você entregar para Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E vemos aqui, essa é uma virgem conceberá e dará à luz um filho e pô-lo-ás o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em todo o tempo, na tua aflição, na tua angústia, Deus está conosco. Aleluia. Ele nunca desamparou você, meu irmão, nunca. Ainda que alguém que parece que Jesus não está dizendo, é mentira do diabo. Ele disse que está com todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías, daqui aproximadamente mais de 200 anos, essa profecia. Desprezado e o mais indigno entre os homens. Ninguém dava nada por Jesus, meus irmãos. Os judeus esperavam Jesus, um rei vitorioso, para livrar de Roma. Mas o trabalhar de Deus é diferente. Deus ele é diferente. A igreja, irmão, não é um salão de moda, não, por hipótese alguma. A igreja é um lugar de se adorar a Deus, aleluia. Deus não atenta para a aparência, não. Deus olha para o coração. Aleluia. Deus não mandou Samuel à casa de Jessé. Vem enviar que é Jessé o belemita, porque tem seus filhos me tinham provido de um rei. Jessé chega na casa de Jessé e vem Eliabe, um rapaz bonito, uma boa estatura. E diz Samuel, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E ele pega o vaso e diz assim, vai ungir. Aí Eliabe, o Senhor brada, Samuel, não atentes para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém eu olho para o coração. Deus olha para a sua sinceridade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mais desprezado e mais indigno entre os homens. Não fizeram caso dele algum.
E Jesus, diante do Sinédrio, com a ligação tanto amor, tanto carinho, diante do Sinédrio, pegaram ele no jardim do Getsemane, como se fosse um ladrão, um salteador, algemaram ele, amarraram de corda e trouxeram para o Sinédrio. E lá no Sinédrio, por mim e por você, davam bofetadas por trás de Jesus, cuspia-lhe no rosto, na face, e dizia: profetiza, quem foi que te bateu? Hoje aqui, irmãos, se for uma palavra pesada, uma doutrina maravilhosa, muitos não aguentam, muitos não aceitam. Se eu disser que você é subtitular, não sabe cantar aqui no culto, pode ser que você não venha mais para a igreja. Isso não é nada, irmão, sofrimento isso não é nada. Para a vista de muitos que estão sofrendo por causa do Evangelho. Glória a Deus. Você não sabe cantar, tem glória a Jesus. Eu não sei, mesmo assim Jesus recebe. Você ser subtitular, não tenha vergonha, irmãos. Não está cantando para mim nem para o pastor da igreja, é para Jesus e ele vai receber. A mesma coisa daquele que canta bem. Cante, louve a Deus. Cante no banheiro, cante lavando roupa, mas louve ao Senhor. Através do seu cântico. Caifás, Anás, irado por causa dos milagres de Jesus. As autoridades religiosas estão revoltadas por causa dos milagres de Jesus. Conjunto e quando Deus me disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se eu disser, vocês não vão crer. Digo-vos, porém, que prefereis o Filho do Homem à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus, esse braço de fogo. Para que mais precisamos de um testemunho? Eis aí a sua blasfêmia. O que nos parece? Réu de morte. As autoridades religiosas judaicas não tinham poder para dar a pena capital para Jesus, porque estava sob o jugo de Roma. Glória em nome de Jesus para sempre. Eles levam Jesus para Pilatos. Glória a Jesus. Ninguém se oferece para morrer por algo bom. Ninguém. Até por uma pessoa boa, até. Mas por uma pessoa má, ninguém se oferece. E Jesus se ofereceu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. E às vezes nós não reconhecemos, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não. Aí esses conflitos, existe contenda, disse-me-disse, e às vezes até intriga entre irmãos. Se Jesus voltar, meus irmãos, fica difícil para mim e para todo aquele que está nessa situação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque os dias estão passando tão depressa que Jesus está às portas. Leva Jesus para Pilatos. Haveis-me entregado este homem como pervertedor da nação, mas julgando em vossa presença, nenhum mal, nenhuma acusação encontre das que vocês me disseram. Ele anda pervertendo um pouco a sua doutrina subversiva. Começou desde a Galileia. Herodes estava naquele dia, e Herodes era o responsável pela jurisdição da Galileia. Pilatos envia Jesus para Herodes para se livrar de Jesus. Lá diante de Herodes, ele quis zombar de jeito de brincar com Jesus. Os soldados zombaram de Jesus. Glória ao nome de Jesus, esperando que ele fizesse algum milagre. Mas diante de Herodes, Jesus permaneceu calado. Não deu nenhuma palavra diante de Herodes. Leva Jesus de volta, manda de volta para Pilatos. Glória ao nome de Jesus. Eis aqui o homem. Pilatos traz Jesus fora e apresenta ao povo uma turba. Crucificam, pedindo para que crucificasse Jesus.
de Jesus para sempre. Aleluia! E Pilatos de Jesus pergunta a Jesus: de onde és tu? Não sabes tu que tenho eu poder para te crucificar e poder para te soltar? Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado nos tem. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus para todos. Jesus faz duas alusões. Faz uma às autoridades e uma alusão a Judas. Na verdade, o Filho do Homem vai para respeitar que ele está escrito. Mas ai daquele porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Para Judas. E depois de entregar a Jesus, vender a Jesus, trair Jesus, ele estava no caminho certo, no caminho da salvação. Ele traz Jesus, vai se enforcar. E quando ele vai se enforcar, com o peso dele, a corda arrebenta, ele cai e é quebrado ao meio. Já as autoridades, ele diz a Pilatos: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. As autoridades religiosas revoltadas com inveja, teve os milagres que Jesus operava, queriam matá-lo a qualquer custo. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus! É por isso que o papel da igreja é de ganhar algo e edificar o corpo. Louvado seja o nome de Jesus. O papel da igreja é de um dia chegar diante de Jesus com as mãos e apresentar quantas almas você ganhou para apresentar a Ele. Meu Deus! Ele diz lá a pouco: porque comigo está o meu galardão para dar a cada um de vós segundo as vossas obras. A cada um segundo as vossas obras. Então, irmãos, diante de cada um de nós existe um pedaço de terra. E cada um nós vamos plantar nesse pedaço de terra. Agora, queira ou não, ele não interfere na plantação. Deus não interfere na plantação desse terreno. Agora a colheita você vai ter que colher. Meu Deus! Porque quem planta ira, colhe guerra. Quem planta vento, colhe tempestade. Se você disser eu te amo, sempre você vai encontrar alguém que lhe diga eu te amo. Porque aos bravos não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pilatos segue interrogando a Jesus. De onde és tu? Ele disse: se o meu reino fosse daqui, eu pelejaria aos meus servos que não fossem entregues aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos diz: logo tu és rei? Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O crente não mente, irmãos. Não tem que abandonar a mentira. Uma vez estava pensando com o Márcio, ele disse que era tímido para pregar, mas olha, não seja tímido. Porque ficaram fora da cidade e Deus os tímidos. Prega a palavra, glória a Jesus. Prega a palavra. Vergonha de pregar o convento, não, prega a palavra. Aleluia. Porque ficarão de fora os tímidos, lá no Apocalipse. Então não há justificativa. Diga: Senhor, eu não entreguei o profeta naquele dia de sol causticante, porque eu tinha vergonha. Isso não é justificativa diante de Deus. Não
sensação de 40 graus, né, irmãos? Ultimamente, tá. De 40 não é a camisa, tô pedindo com a camisa porque é quente. Mas da glória a Deus mesmo assim. Glória a Jesus. E todo aquele que é da verdade, que fala a verdade, que não vive de mentira, tirando proveito de negócio sobre outra pessoa, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos não entendeu o que Jesus estava falando. Até hoje na igreja, Jesus está falando e muitos que não entendem. Às vezes está falando com ele, mas está conversando e não está entendendo a mensagem. Aleluia. E diz que o que é a verdade? E a mulher de Pilatos, ela teve um sonho. E mandou um mensageiro até o tribunal, chama Pilatos, dizia a Pilatos: não entres na questão desse justo. Nunca se levante para acusar o inocente. Nunca faça isso. E nem defender um culpado, um ímpio. Por hipótese alguma. Fale a verdade, como ela é. Às vezes ela dói, mas ela vai sarar em nome de Jesus. Não entre na questão deste justo, porque ontem à noite, em um sonho, muito sofri por causa dele. Ele ficou atemorizado, porque com aquela coroa de espinho na cabeça, amarrado, que ele já tinha mandado chicotear Jesus, em quarentena chicotada de açoite, menos uma, 39 conforme a lei, irmãos, que no azorrague romano tinha chumbo na ponta do chicote. Irmão, se der uma lapada em uma criança e um adulto com uma fivela do cinto, dói, não. Misericórdia. E com chumbo na ponta do chicote, osso de carneiro. Quando o carrasco, o exator, batia nas costas de Jesus, porque ele ficou na posição curvada em um pote, e a roupa dele foi baixada até a cintura. Quando batia o azorrague romano e puxava, ficava os vergalhões nas costas de Jesus, que mostravam as vísceras das costas dele, por mim e por você. E se for assim, não vou para a igreja, não venha, porque quem sofreu por você foi Cristo. Quarentenas chicotadas, menos muitos condenados não aguentavam e morriam lá no poste. Porque o sofrimento não é nada, irmão, para Cristo não é nada. Isso vai passar. Toda essa dificuldade que você está passando não é nada. Isso vai passar. Glorifique a Deus mediante a dificuldade, o sofrimento. Cante, glorifique a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Porque tudo isso é passageiro. Porque Cristo venceu para te dar vitória. Glória ao nome de Jesus. E lá o rico não aproveitava porque a turma crescia mais e mais. Mas que essa autoridade pagou por toda a cidade para vir pedir para que Jesus fosse crucificado. E vendo ele não aproveitava, não tinha vantagem, ele lava as mãos. Disse: olha, considera isto, porque eu sou inocente do sangue desse jugo, não você também é culpado. Porque eu não vejo nele crime algum. Chamou 2 presos, época de Páscoa, para que um fosse solto. Barrabás, um homem sicílio, por uma sedição na cidade, e um assassinato, ele estava preso. E outro ladrão. E levaram Jesus, Jesus já com aquela coroa de espinho, com a túnica toda ensanguentada. Glória em nome de Jesus. Aquela passagem lá de Gênesis: e por inimizade entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e te ferirá o calcanhar. Tinha começado lá no jardim do Getsemane a picada da
serpente no calcanhar de Jesus, que representava o sofrimento. Subir na ladeira, glória ao nome de Jesus. Prepara Jesus para levar a cruz. Agora imagine, irmãos, aquela cruz nas costas, colocaram nas costas de Jesus. Se você pegar um peso lá de baixo da avenida e subir, chegar aqui em cima, irmão, de 10 quilos, chega com quanto aqui em cima? A cada momento que você vai subir, vai se cansando, o peso vai dobrando. Vai chegar um momento que você reparar 5, 6 vezes na ladeira para chegar até aqui. E colocar até o peso no chão, dependendo da condição. Prepararam Jesus, puseram a cruz às costas de Jesus. Ele levando aquela cruz. Não era simplesmente levando a cruz, não, irmãos. E chicoteando, além da chicotada que ele levou, lá no poste, a coroa de espinho, uma cruz nas costas, ainda batiam nele quando ele caía ofegante. Porque pegaram ele quase à meia-noite, lá no jardim do Getsemane. Lá no cinema, ele não tomou água, não tomou café, nada, em jejum. Às vezes, quando nós não nos alimentamos, meus irmãos, nós ficamos fracos fisicamente. E pela rua chamada direita, Jesus encontrou aquela pesada cruz. Um cortejo que ia seguir sobre a vida de espetáculo. Ele caía com o peso da cruz, era levantando a base de chicoteadas. Agora, uma cruz, irmãos, que não tinha posição para pôr o ombro. As mulheres no norte, nós conseguíamos buscar água lá no chafariz, levavam uma rotina e colocavam um pote na cabeça, uma lata e vinha equilibrando até chegar em casa. Não é? Dava um peso para não doer a cabeça. Mas a cruz vinha ralando os ombros de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Ralando, imagina, irmão, você tem um sapato com um calo, você vem ralando, o que é que você faz? Põe ele nos dedos, porque não aguenta. Mas estava ralando os ombros de Jesus. Ele subiu na ladeira do Calvário, não estava aguentando mais. Jesus estava ofegante, estava cansado, não estava aguentando mais. Aleluia! Glória a Deus! Salvo reflexão, irmão. A tua salvação não foi de graça, não, custou um preço. De graça não, nem a minha, nem a do ministério da igreja. A dos obreiros, nem do mais sincero aqui nesta noite, não foi de graça, custou um preço. E subir naquela ladeira, subir uma ladeira, irmãos. Eu fiz, oh, meu Deus, eu morri no meio do caminho. Com aquela coisa, subir na ladeira, não aguentando cair, levantando a base de chicoteadas. Um grupo de mulheres que o serviam, vinham chorando e batendo no peito e lamentando. Eles se voltam para as filhas de Jerusalém. Não choreis por mim. Chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que houve dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Mas naquele dia começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobrimos, porque se ao madeiro verde fazer isto, o que se fará um novo? Não aguentou mais com o peso da cruz, com a ovelha muda, subiu a lua matadora e não reclamou. Aleluia, permaneceu calado e constrangeu o homem por nome de Simão, o sirineu, para que ajudasse a Jesus a levar a cruz. E ele pôs a cruz às costas e levou até o lugar chamado a caveira. Aleluia, no nome de Jesus. Irmão, vocês aqui nesse lugar simples e humilde,
Pode ser que as autoridades de Santo André se esqueçam de vocês, mas Jesus não. A partir do momento que você clamar por ele, seja num palácio ou seja numa sultana, por simples que seja, não importa, ele está presente. Por simples que seja, ele está presente. Aqui mesmo ele está aqui nesta noite ainda, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A maior missão de todos os tempos foi esta. E lá no lugar chamado Caveira, crucificaram Jesus entre dois ladrões. Os ladrões amarraram de corda, mas a Jesus foi diferente. Pegaram um prego, puseram na mão de Jesus e começaram a bater. Na mão. Você já viu uma mulher com uma agulha? Imagina um prego, irmãos, aproximadamente 20 centímetros na mão. Imagina a dor que ele sofreu, a picada da serpente do calcanhar, a dor. Um pé em cima do outro. Meu irmão, se você ficar meia hora com os braços abertos, você não vai começar a adormecer seus braços, você não aguenta. Imagina das 9 da manhã até as 3 da tarde. Imagina, irmão, em uma só posição, com um pé em cima do outro, e um prego nos pés, em um pé em cima do outro, por mim e por você. E às vezes dizemos, se for dessa maneira, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ser crente. Isso não é nada, não glorifique a Deus. Deus está com você. Bendito seja o nome de Jesus. Ergueram a Jesus, colocaram corda na travessa da cruz e puxaram, cavaram um buraco e puxaram a cruz com impacto no solo. Irmãos, rasgava mais ainda. Rasgava mais ainda a dor. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus! E viu ladrões e começava a murmurar: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas um de outro do seu lado repreendeu, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando nesta mesma condenação. Este justo nenhum mal fez, mas nós estamos pagando o que os nossos feitos mereciam. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Existe um lugar de descanso, amado. Existe um lugar de descanso. Nessa vida é só sofrimento, é tristeza, angústia, miséria, fome, peste. Mas existe um lugar de descanso para a igreja, porque Jesus é ele que garantiu este lugar. Oh, aleluia! Tenho sede. Tenho sede. Pegaram um ensope, ensoparam em vinagre, porque servia para aliviar as dores, e encostaram na boca de Jesus. Ele pediu água, deu vinagre, mas ele, quando provou, não quis beber, para amenizar as dores. Estava a mãe dele ao pé da cruz, o discípulo que ele amava estava à cruz. E disse a mãe dele: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe.
estava entregando Maria sob a responsabilidade de João. Bendito seja o nome de Jesus. E ele bradando: Pai! Aleluia! Glória ao nome de Jesus para todos. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, Vista Alegre, a igreja do Senhor Jesus que está no bairro Vista Alegre não tem sofrido nada em comparação ao sofrimento de Jesus. Nada. Nada. Pode faltar um pedaço de pão para você de manhã, mas ao meio-dia chega pão em nome de Jesus. Pode faltar de manhã, mas ao meio-dia tem um prato pouco ou muito para você comer. Então isso não é sofrimento. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, o teu sofrimento aqui, muitas vezes você não evita. Muitas vezes esse sofrimento faz parte da sua missão aqui na terra. Você está sofrendo porque Deus permite que você passe por esse processo. Aleluia, porque mais a vitória será grande em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pilatos manda colocar lá na cruz letras em hebraico, em latim e em grego, porque passaram muitas pessoas por ali. Mas ele disse lá na cruz, manda colocar: este é Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Lá na cruz. E as autoridades religiosas dizem: não escreva isto. Mas se ele disse que é o rei dos judeus, eu escrevi o que eu escrevi, está escrito, e ninguém tira. Já morreu. Ele lama sabactani. Os que estavam pé na cruz, esse candidato dos soldados, diz: ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Eles não entenderam. Está falando no aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não suportou, irmão, o sofrimento. Deus não suportou todo o pecado da humanidade no corpo de Jesus. Ele teve que ir ao rosto. E houve uma manifestação na natureza. O sol escureceu. Quando ele dá o brado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Escurece imediatamente, acontece um terremoto. Corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Entrou na cidade santa e apareceram a muitos. Lá no templo, quando ele imolando o cordeiro, o véu do templo rasgou em dois de alto a baixo. Aleluia! Isso deve ser o livre acesso do caminho estava aberto para a igreja do Senhor Jesus de descender. Aleluia! Aleluia! Porque, irmão, lá no templo, uma vez orando, entrava o sumo sacerdote para interceder pelo pecado. Mas depois que o véu foi rasgado, o caminho ficou livre. Eu, você, a igreja é um sacerdote para interceder. Então interceda por este bairro, pelo seu pastor, por sua igreja. Interceda. Você é um intercessor diante de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é desprezado e o mais indigno entre os homens. Olha, irmão, Deus usa os que não são para confundir os que são. Quando alguém diz que é, que pode, que faz, ele não é nada. Quem é tudo é Deus. Aleluia. Eu sou poetisa. Temos que pensar com João Batista. Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não quer dizer que o carro de evangelho não é nada, eu sou cego igual a você. Bendito o nome de Jesus. Eu posso estar sentado aqui, mas posso estar lá atrás sentado. É da mesma forma adorando a Deus. Eu sou adorador em nome de Jesus. Eu fui para Pernambuco, pastor. Cheguei lá, não me receberam, porque eu sou de Madureira. Operei 13 anos juntamente com a sogra do irmão Márcio, também que era a mesma igreja que eu congreguei.
irmãos, não dela, esqueci já. Cheguei lá para visitar, irmãos, não me recebeu porque eu sou de Madureira. Imagine que coisa o céu, irmão, tem para todo para Beltrano. O céu é para todos. Irmão, o céu será lugar de surpresa. Muitas pessoas que pensam que vai, às vezes, vai estar lá quem menos imaginava, vai estar lá. Quem queria que aquele ladrão ia chegar lá? Quem queria? Mas na última hora, ele recebeu a promessa que estaria no paraíso. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. É pois que o céu será lugar de surpresa. Não se glorie. Se gloriar, se glorie em Deus. É através dele que eu vou. Aleluia, glória a Deus. E um discípulo oculto por nome de José de Arimateia, discípulo oculto, rico, trouxe especiarias para preparar Jesus para a sepultura. E foi rogar a Pilato para tirar o corpo de Jesus da cruz. Os ladrões não morreram, Jesus morreu. No mesmo dia, irmãos, às 3 horas, mas os ladrões não morreram. E eles tinham que morrer de sede e de fome. Foi necessário, como diz a Escritura, quebrar-lhe as pernas para que ele morresse mais depressa. Mas Jesus, como diz a Escritura, não lhe quebrou nenhum osso. Aleluia, bendito o nome de Jesus. Puseram Jesus no sepulcro. As autoridades religiosas vai a Pilato para mandar colocar a guarda para que os discípulos não vão roubar o corpo de madrugada à noite. Aleluia. Põe vigia. Mas na manhã do 3º dia, anjo desce do céu. Aleluia. Remove a pedra. Jesus ressuscita. Aleluia. Hoje eles caem como morto. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Maria Madalena aflita, as mulheres que faziam um bom papel no ministério de Jesus, veio de madrugada e viu a pedra removida. E quando pôs a cabeça na porta do sepulcro, ela viu um anjo. Quem buscar um vivente entre os mortais não está aqui, porque já ressuscitou. O lugar onde o Senhor jazia. Aleluia. Quando ela sai, ele encontra um hortelão, um jardineiro, e começa a chorar. Senhor, se tu pegar, retirasse o corpo, se o pulsão puseste, dizer-me, eu vou buscar. Ela não sabia que era Jesus. Maria. E ela, quando reconheceu a voz, ela disse: Rabone, não me deteis, porque ainda não subi para meu Deus, nem para vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Mas ide e dizei a meus irmãos que eu vou para a Galileia, e lá me verão. Louvado seja o nome de Jesus. Ela vai falar para Pedro, os dois não acreditam. Corre, Pedro mais velho, mais cansado, João corre, fica primeiro na porta do sepulcro. Aleluia. Só encontra lençóis, a pedra revolvida. Bendito o nome de Jesus. E para ganhar tempo, já vou para não passar do horário, eles estão reunidos, Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Eles ficam apavorados, assustados. E Tomé não está presente. E eles dizem a Tomé que o Senhor ressuscitou e apareceu já aos 10. Porque Judas já não estava mais. Tomé disse: eu não ver com meus olhos e não colocar a minha mão na sua chaga, eu não creio. Dias depois, Tomé estava reunido. Jesus se apresenta, a porta fechada, ele entra. Aleluia, glória ao nome de Jesus. As portas fechadas. Aleluia. Ele não tinha sido glorificado ainda, porque não tinha subido para o Pai. Mas a natureza, além da natureza, não tinha mais domínio sobre o corpo de Jesus. Tomé, porque tu não me viste. Aleluia. E não creste. Bem-aventurados são os que me viram. Aleluia. Não me viram e creram. Não seja incrédulo, mas seja acredito, Tomé. Põe a tua mão no meu lado. Vê que um espírito não tem osso como eu tenho.
Não tem poder para fato, não tem poder, por todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Aleluia. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco. Jesus está com você, meu irmão. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Irmão, Deus tem te dado livramento e você não sabe que foi livramento de Deus, mas foi livramento de Deus. Aleluia, agradeça a Ele. E aqui é o lugar em que você encontrar Ele. Que Deus o abençoe. São 8h30, ora por mim, meus irmãos, ora por minha esposa. Ela não pôde vir. Ela trabalhou ontem, lavou à noite e disse que ia para a igreja, estava muito cansada. Ora por ela, ora por mim, em nome de Jesus, para que Deus me ajude e me dê graça nessa caminhada. Porque muitas vezes a minha cruz é pesada e as dores consomem as minhas forças. Mas eu digo, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Envia um sirineu para me ajudar. E é Jesus que vem me ajudar e vai ajudar você também. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus, aleluia. Uma palavra dessa, de fato, a gente começa a colocar, na verdade, um cenário na nossa cabeça, né? Um cenário passo a passo de tudo que Jesus passou. Tem hora que a gente, às vezes, não tem noção da gravidade da situação que foi a que Jesus passou. Por isso que é importante nós estarmos sempre atentos a Deus e procurando a Ele cada vez mais e mais, porque vai haver tempos em que muitos procurarão a igreja e não vão encontrar a igreja, porque a igreja é representante do Senhor aqui na terra. Aproveite esse momento enquanto você tem, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Diante dessa palavra, diante de tudo que Jesus passou, feche os teus olhos, igreja. Há uma necessidade de você não estar com os olhos abertos. Feche os teus olhos. Interceda, fala com Deus agora, pedindo para que o Senhor venha dar, sim, a libertação àqueles que precisam. Pai, várias desses, para que venham, Senhor, a ter esclarecimento da tua tão grande salvação. Diante dessa palavra, eu agora direciono a vocês, a você que ainda não aceitou Jesus, a você que na verdade está numa condição que você precisa enxergar em você esse canal da reconciliação, tal como o filho pródigo. Ele precisou voltar ao Pai para que o Pai reconhecesse a atitude dele. E como que o Pai reconheceu a atitude dele? Colocando um anel e dando vestimentas de filho, para que todos pudessem saber que ele tem, na verdade, ou tinha, por que não dizer, o mesmo poder de herança. Há em nosso meio alguém que, ouvindo essa palavra, quer aceitar ou se reconciliar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Venha até aqui à frente. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum
quer se reconciliar com o Senhor Deus Todo-Poderoso? Você quer se reconciliar com o Senhor Deus Todo-Poderoso?
Amém? Quantos vão me ajudar em oração? Deus está orando por vocês, tá? Você pode aplaudir o Senhor pela vida. Graças a Deus. E hoje o Jonathan e a Ellen. Graças a Deus. Onde foi falar do quanto Deus utilizou através da sua palavra, né? O vaso dele, para falar que ele era bom. O Senhor era bom. E hoje mostrou porque ele era bom. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa estar na presença do Senhor. Eu quero aqui agradecer grandemente a presença de todos vocês que vieram, tá? Deus abençoe a Maria, Deus abençoe aí a Edna, Deus abençoe a todos aí quantos vieram. Eu agora não estou vendo de cabeça, mas todos estão aí, os que estão aí, Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Que vieram aí glorificar o nome santo do Senhor.